Olá, crianças. Vamos para a nossa aulinha de ciências. Pegue aí o seu livro, Novo Pitanguá, do 2º ano. Abra na sua página 94, certo? E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre luz solar. Aqui a gente tem como título da aula de hoje: luz e calor fornecidos pelo Sol e os seres vivos. Então a gente vai ver que o Sol ele nos fornece luz e calor. E que relação que nós seres humanos, nós seres vivos no geral, os animais, as plantas, o que a gente tem a ver com essa luz e calor fornecidos pelo Sol? Aqui diz assim: Luzia deixou uma caixa de papelão com a abertura voltada para baixo sobre a grama do quintal de sua casa. É essa aqui, ó, a imagem. Tá? Essa é a Luzia, que é a grama da casa dela. Ela pegou uma tampa de caixa e deixou emborcada aqui. Após 5 dias, então a Luzia esperou 5 dias, deixou a caixa lá, e aí depois de 5 dias ela retirou a caixa. Aí nós temos aqui o início da nossa atividade, a questão 1. Se você vê que não dá para colocar as respostas aqui, porque o espaço é pouco, então você faça as respostas no seu caderno na matéria de ciências. A questão 1 diz o seguinte: o que aconteceu com a grama que estava coberta pela caixa de papelão? Observe aqui, ó. Tá aqui a menina Luzia, tá aqui a caixa de papelão. Observe aqui o que foi que aconteceu com a grama. O que foi? A grama ficou mais clara, né? Ficou meio amarelada. Então, você coloca isso aí como resposta da sua questão 1. Se você for fazer no caderno, você vai registrar a aula de ciências, a data de hoje, o seu nome, o número da chamada, a atividade da página 94. E aí coloca aí a resposta da questão 1, certo? A questão 2 dizia assim: você acha que esta situação prejudicou a planta? O fato de a Luzia ter deixado a caixa aqui cobrindo essa parte da grama, isso prejudicou a plantinha? Prejudicou sim, né? Ó, veja que ela ficou diferente. E de que maneira isso prejudicou a grama? Pense aí um pouquinho, o que você acha? Prejudicou a planta porque prejudicou a produção de alimento dessa planta, pois ela precisa de luz para realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Como assim, tia? Fotossíntese? Nunca ouvi essa palavra. Fotossíntese, pessoal, é o nome do processo onde a planta ela produz o seu próprio alimento. Ninguém precisa alimentar as plantas, elas mesmas que produzem o seu alimento. E elas precisam de quê? Uma das coisas que ela precisa é da luz do sol. Ela precisa também de água, precisa dos nutrientes do solo, mas por hoje a gente vai ver que para realizar a fotossíntese, que é o processo onde as plantas produzem o seu próprio alimento, ela precisa da luz do sol, tá? Então foi por isso que a grama ficou prejudicada, ok? Aqui diz assim: acompanhe a leitura, acompanhe aí com o seu livro, tá certo? Vai vendo o vídeo da tia, mas com o seu livro aberto acompanhando aqui. As plantas utilizam a luz fornecida pelo sol para produzir seu próprio alimento, por meio de um processo que se chama, você pode repetir aí da sua casa, fotossíntese. Então, quando você vê daqui para frente a palavra fotossíntese, é o processo onde a plantinha produz o seu próprio alimento. Os animais se alimentam de plantas. Os animais que se alimentam de plantas obtêm delas, das plantas, a energia que necessitam para sobreviver. Aqui a gente tem uma imagem, né, de 2 cavalos se alimentando. Eles estão se alimentando de quê? De plantas, de vegetais. E é dessas plantinhas que eles estão retirando a energia que eles precisam para sobreviver.
A questão 3 diz assim, ó. Podemos afirmar que os seres humanos dependem da luz solar em sua alimentação? Para que você se alimente, o que isso tem a ver, a sua alimentação com a luz solar? Pense aí um pouquinho. É claro que a gente depende sim da luz solar. Por quê? Porque os seres humanos, eles podem se alimentar de plantas e de outros animais que também se alimentam de plantas. Você pode comer, por exemplo, a batata, né? A batata, ela vem da plantinha que precisa da luz do sol. Se você comer, por exemplo, a carne de galinha, a galinha precisa da plantinha para se alimentar e a plantinha precisa da luz do sol. Então, com certeza, os seres humanos dependem sim da luz solar em sua alimentação. Você vai dizer sim e vai justificar, tá bom? Bem, aqui a gente tem uma dicasinha, onde tem essa mãozinha aqui. Procure comer partes de vegetais em suas refeições, né? Você pode comer, por exemplo, verduras, frutas, ok? Legumes. Vamos passar aqui para a nossa página 95. Bem, aqui a gente tem assim, ó. O calor fornecido pelo Sol contribui para manter a temperatura da Terra adequada ao desenvolvimento da maioria dos seres vivos. Por que que o planeta Terra, né, ele tem a temperatura adequada? A gente nem fica muito próximo do Sol, onde o calor seria mais intenso, e nem tão distante, onde a gente sentiria muito frio, né? Nós moramos em um planeta que a temperatura oferecida pelo Sol é ideal para que a gente possa sobreviver, todos os seres vivos. Além disso, o calor solar, que é o calor do Sol, participa na formação do vento e do ciclo da água no ambiente. Além de serem importantes para a vida, a luz e o calor fornecidos pelo Sol têm sido utilizados pelo ser humano em diversas atividades, como, um exemplo, a produção de energia elétrica e no aquecimento da água, para tornar a água quente, né, morna, para tomar um banho, por exemplo. Aqui a gente tem uma imagem, certo? Ó, observe aqui essa imagem. Nós temos essa e essa. Vamos ver o que é isso aqui. Vocês já viram isso aqui em algum ambiente? O que é isso? Os aquecedores solares são utilizados para aquecer a água armazenada na caixa d'água a partir da energia solar. A água aquecida pode ser utilizada no banho e em outras atividades da residência. Então, são umas placas que ficam no telhado das casas, recebendo o calor do sol. E esse calor faz com que, por exemplo, a água da caixa fique quente, para que a gente possa tomar um banho. E bem, aqui nós temos painéis solares, que são chamados de fotovoltaicos. Eles convertem a luz do sol em energia. Sabiam disso? A energia elétrica, essa energia que a gente tem na nossa casa, ela é produzida com água, né? A água vai caindo, descendo e vai girando um motor através da força da água que vai gerar a nossa energia elétrica. Isso tem um custo, né? Isso gasta muito dinheiro. Então, o sol, com a luz do sol, a gente consegue, através dessas placas, converter essa luz em energia, ok? A questão 4 diz assim: qual é a importância econômica de se utilizar a energia proveniente do sol? O que é importância econômica? Importância para o nosso bolso, de economia de dinheiro. Por que é importante utilizar essa energia vinda do sol? Pense, o que você acha? A utilização da luz do sol para gerar energia ajuda a economizar a energia elétrica, né? Essa é a importância. E a questão 5 diz assim: essa atitude ajuda o ambiente. Por quê? O fato de gerar energia com a luz do sol, isso ajuda o meio ambiente? O que você acha? Ajuda sim ou não? E por quê? É claro que ajuda,
porque ela contribui para reduzir a necessidade de eletricidade que vem das usinas, o que contribui para menor impacto no ambiente, certo? Bem aqui, ó, tem uma dica. Que dicas você daria a um colega para economizar energia elétrica? A tia gostaria que você fizesse aí uma espécie de painel, pode ser no próprio caderno, pode ser uma lista. O que que um colega seu pode fazer para economizar energia? Me diga aí. Apagar a luz ao sair do quarto é uma ideia, mas a tia vai deixar com vocês, tá certo? Por hoje, a nossa aula é só isso. Você vai mandar a foto para a tia das 5 questões respondidas. Se você responder no livro, você vai mandar a foto do livro. Se você responder no seu caderno, manda foto do caderno. Quantas questões? 5 questões. Dá uma até as 5 e ainda tem essa dicasinha aqui que a tia está pedindo para vocês fazerem também. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.